Boa noite, meus colírios. Estamos começando mais um Colírio, um podcast pingando na sua tela. Eu sou o Ricardo, dessa vez não esqueci de me apresentar. A gente está aqui hoje com uma visita muito especial, né? Visita, né? Convidada. Eu vou só passar uns avisinhos antes aí, sejam muito bem-vindos. Primeiro aviso, por favor, curtam nossa página, comentem, mandem perguntas. Eu vou fingir que são superchats, tá? Aí vocês mandem as perguntas, faz de conta que é superchat, tá? Tudo bem, Clayton? Não... Nada antiético isso, né? A gente tá aqui hoje, então, com uma convidada muito especial. A gente agradece muito por ter aceitado o convite, que é a doutora Fernanda Corte... Fernanda Lopes, né? Fernanda Lopes. Ela é farmacêutica bioquímica também, doutora em biotecnologia. E ela também divulga ciências, né? Eu considero que ela divulga ciência. E vamos deixar ela se apresentar, né? Eu comecei a papaguear aqui um monte, né? Vamos deixar. Pode se apresentar, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou farmacêutica bioquímica, né, como tu já falou, e eu sou mestre e doutora em biologia celular e molecular, né? A gente trabalha com biotecnologia, mas o título, enfim, é biologia celular e molecular, Uhum. né? Eu me formei em farmácia, né, e logo quis fazer mestrado, Uhum. né? E tu falou que eu sou divulgadora científica, né? Claro! Né? Pode ir, pode ir. E na verdade, eu acho que tudo começou quando eu, no mestrado, participei de um projeto de extensão do meu programa Uhum. de pós-graduação, que é um curso de férias, que a gente chama, Uhum. né? Esse curso de férias envolvia, então, tanto estudantes de escolas, né, de ensino médio, normalmente, e professores também, né, de escolas, tanto ensino médio quanto ensino fundamental, Uhum. e eles iam para a universidade fazer um curso, né? Cada um numa semana. E eles faziam experimentos. Basicamente era isso. Então, todas as dúvidas que eles tinham a respeito sobre qualquer coisa, sobre algum tema, né? A gente fazia alguns temas assim específicos, então Uhum. células, micro-organismos, plantas, né? Uhum. Então eles faziam perguntas e eles respondiam experimentalmente essas perguntas, né? Ah, tipo um problema mesmo de pesquisa. Isso, isso. Uhum. Então eles faziam uns experimentos. Ah, será que tem DNA no morango, por exemplo, né? Daí Pô, eles e tinham. tem? Tem. Sabe, não fiz o experimento, então não sei se eu sei. Então eles tinham que bolar experimentos para descobrir se tinha DNA no morango e a gente tinha que levar eles a criar o experimento. Uhum. Então foi uma coisa que, digamos assim, me chamou muita atenção, né? Uhum. Então eu falei, nossa, que legal, né? Tu trazer a ciência para as pessoas que estão na escola, né? E tu sente que isso muda a vida da pessoa. Muda, muda. Muda porque muitos talvez nem fossem para essa área de ciências, e daí o fato deles terem estado dentro da universidade, né, fazendo experimentos, estando nos laboratórios que a gente utiliza, né, Uhum. faz com que muitos foram para essa área. Uhum. Então, a gente tem ex-alunos que fazem ou fizeram doutorado já, né, nessa nossa área de biologia, enfim. E é muito gratificante, foi muito gratificante, né? Então, eu comecei a participar muito desse curso, que eu participo até agora, na verdade. Tem até agora. Sim, tem até agora, mas agora é uma versão diferente, né? Já que estamos ainda em período pandêmico, que a gente faz nas escolas. Então, Ah, então não, desde. não tem as canequinhas daquelas. Não, as canequinhas não tem, nem as camisetas. Mas a gente faz na própria na escola, né? Desde 2014 a gente faz na escola, mas agora também com pandemia a gente está fazendo online, né? Uhum. Então atualmente a gente tem esse projeto numa escola chamada Lumiar, Lumiar. né? Que é uma escola da prefeitura de Porto Alegre, mas que tem o método Lumiar. Então é uma escola bem diferente assim das escolas tradicionais. E a gente já participou então de F1, F2 e agora a gente está em F3, né? Uhum. Então tá sendo uma experiência muito legal que a gente também nunca tinha tido experiência com crianças assim bem pequenas, né? De Uhum. F1. Então tá sendo muito, muito legal, assim, muito interessante. Eu tô me Então, segurando pra não fazer a piadinha. que piadinha. Quando chegar na F4 é só apertar Alt que daí acabou. Acabaram assim as turmas.
Desculpa, eu não tive. Eu gostei, achei muito nerd. Muito obrigado, Clayton. Muito obrigado. Que o Thiago, eu esqueci de avisar, o Thiago não tá porque ele teve um problema com a moto. Ele vai chegar aqui. Aí a gente pergunta. Melhor ainda, mandem perguntas no chat. Perguntando por quê? Cadê o Thiago? Onde está a moto do Thiago? E daí também eu participei da UNGEP, né, que é uma ONG, né, que era um cursinho popular. E lá na UNGEP também a gente tinha uma grande liberdade, né, de, claro, ministrar o conteúdo, mas fazer aulas bem amplas, bem diversas, né? Então, eu acho que o fato de ter feito, atuado no curso de férias e juntamente com a UNGEP, né, fez com que eu adquirisse esse desejo, né, de, claro, fazer a minha pesquisa, né, que eu continuo fazendo, continuo escrevendo artigos, mas tentando trazer, né, a ciências de modo geral, né, para pessoas, né, de outras áreas, né? Então, tanto crianças, adolescentes ou até mesmo professores, né? Então, é uma coisa que tem me trazido bastante satisfação, né? E esse é o fim do processo. E o começo, como é que foi tua infância, assim, pra que tu teve sinais de que tu gostaria de seguir por essa área de ciência? Eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre gostei muito das aulas de ciências, né? Desde o ensino fundamental. Mas em especial no ensino médio, eu adorava biologia. Eu gostava muito, muito de biologia. Meu professor era Aristides, né? Lá da Escola Santa Doroteia. Eu lembro até agora dos exemplos que ele dava em aula, né? Sobre, por exemplo, sobre as doenças. Então, ele contava sobre as doenças e falava uns exemplos. E eu uso esses exemplos até agora. De tanto que eu gostava das aulas dele. E também gostava muito de química. Muito, muito, muito de química. Era o professor Ricardo, né? Finkler. É. E era muito legal, assim, as aulas, eu gostava demais, né? Mas eu ainda não sabia muito bem como fazer pesquisa. Eu também não sabia muito bem o que era pesquisa, né? Então eu gostava de ler Super Interessante, por exemplo, que trazia alguns experimentos, algumas coisas meio que talvez no futuro isso possa acontecer. Me lembro que quando uma vez eu li, homens vão poder engravidar no futuro, eu fiquei achando, nossa, que interessante isso. Tinha até um filme do Arnold Schwarzenegger, né? Sim, né? Mas enfim, coisas assim, sabe, que me chamavam muita atenção. Só que eu achava que, sei lá, tem que ser médico pra ser cientista, eu não sabia muito Sim, bem, a né? gente só tinha contato com o médico, né? Tanto que Fora os professores. eu lembro que um colega fez o curso de farmácia, né? Antes de entrar na URGS, eu fiz 2 semestres na UBRA, e eu lembro que no primeiro dia de aula, a professora falou tudo que um farmacêutico podia fazer. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Adorei. Não tinha ideia, né? Tipo, a gente entra muito cru às vezes, não sabe, né? E daí eu adorei, assim, e eu resolvi ficar na área de farmácia. E eu gosto muito da área de farmácia, né? Mas ela é uma área muito diversa também, né? E sim, sim, tu pode trabalhar em várias áreas, né? E uma delas é a pesquisa, né? Mas como eu falei, quando eu entrei no curso de férias, eu acho que eu acabei pivotando um pouco também para essa área de educação. Que era uma coisa que eu não sabia que eu gostava também, né? Sim. Então, quando eu cheguei nessa parte de educação, eu me apaixonei, né? E daí fui, né? Continuei no curso de férias, trabalhei na ONG, eu trabalhei em cursinho também, não popular, né? Cursinho normal, privado. Só E deixa eu avisar uma coisa antes, porque tá estranha essa conversa, né? Acontece que a Fernanda é minha irmã. Ninguém reparou, né? Tem um fenômeno muito interessante que acontece com eu e com a Fernanda, é o seguinte. As pessoas nem cogitam que a gente é irmão. Tipo, duas pessoas, uma pessoa conhece os dois. Ela nem cogita que a gente é irmão. Aí vê o sobrenome igual. daí acha parecido. Daí depois fala, não, mas vocês são iguais. A mesma pessoa que nem tinha ideia que a gente é irmão. Um segundo depois que sabe da informação diz que é igual. Então é um fenômeno que não tem muita explicação. Então a Fernanda vai falando das coisas, aí muitas coisas eu sei, né? Porque a gente morava na mesma casa. Verdade. Não, então por isso que eu já sabia, por exemplo, quando a gente era criança, a gente sempre tinha as profissões, né? Eu era sempre o detetive ou o bombeiro. E a Fernanda, por exemplo, ela dava consultas médicas. E daí, tipo, aí com o tempo ela foi vendo que daí a pesquisa. E daí a Fernanda sempre foi muito comunicativa.
Sim. Então, tipo, isso aí também tem a ver com educação, né? Uhum. Porque é meio difícil tu dar aula pra pessoas quando tu não gosta de interagir com elas, né? Com certeza. Então é um pouco isso. Não, e eu tô trazendo a Fernanda aqui pelo trabalho dela de divulgadora científica, né? Porque pode parecer que uma pessoa que gosta de fazer ciência necessariamente vai gostar de ensinar a ciência. Ah, nem E sei. isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. São duas habilidades muito diferentes. É. Então é isso que eu queria trazer. A grande crítica, né, que a ciência, os cientistas de modo geral têm sofrido, né, e às vezes com razão, é que a ciência às vezes fica num pedestal, né, e que ela não chega na população, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer essa informação para a população, porque a gente precisa fazer com que as pessoas acreditem no método científico, né? Acreditem na ciência, né? A gente está passando ainda por uma pandemia e a gente precisa que as pessoas acreditem, né? Que vacina faz bem, né? Que vacina tá nos tirando do buraco que a gente estava até algum tempo atrás, né? Então, a vacinação que tá fazendo com que a gente volte à nossa vida normal, né? Então, Esse é um dos eixos, né? Mas tu tem um trabalho muito forte com a questão das fake news, né? E sim, que é um tipo de educação também, né? Não é exatamente porque vocês não estão ensinando os conteúdos, mas vocês estão mostrando o que é falso, né? sim. Na verdade, não sei, eu tô chutando, né? Na verdade, Imagino assim, eu. eu já ministrei palestras, né, sobre fake news, tentando trazer o lado científico, tentando mostrar, né, que as fake news, elas têm um padrão, né, e que esse padrão, ele existe para que as pessoas caiam de forma mais fácil, né. Então, por exemplo, uma fake news, ela sempre vai trazer uma informação, assim, exagerada, do tipo... Tem uma fórmula da fake news. Tem uma fórmula da fake news. Olha isso daí, isso daí era um artigo. Tá, Vamos ver, vamos montar uma fake news então. Tá, começa dizendo assim, estudos de um lugar, tipo, estudos do Canadá. Uhum. Tá, Estados estudos do Unidos. Canadá dizem que... Vamos inventar uma fake news. Que água com gás cura sarampo. Tá, água com gás. Estudos na Universidade de Toronto dizem que água com gás cura sarampo. Qual o resto da estrutura da fake news? Não querem que você saiba para não aumentar o preço do gás. Tipo uma coisa assim. Ah, tá. Tá dizendo pra fazer uma cortina de fumaça? A gente tá inventando uma fake news agora. No Ah, improviso, tá. no improviso, no Ah, improviso. tá. Que mais quer saber? Tá, aí eu tô montando uma fake news. Tá. Estudos do Canadá, na Universidade de Toronto, sem dizer o nome de ninguém, dizem que a água com gás cura sarampo. Sim. Espalhe, porque não querem que você saiba, não querem que a população saiba. Ah, pode ser. É assim a Pode estrutura da ser. fake news? Pode ser. As indústrias farmacêuticas não querem que a população saiba. Tá aí, não é verdade, tá? Água com Claro, gás claro. não cura sarampo. Não, é só um né? exagero. Mas é tipo isso, sabe? Eles vão querer fazer um clickbait, né? Vão fazer uma coisa que a pessoa clique, ou às vezes ela nem clica, ela só olha e É fala. só artezinha, né? Ela só lê o título e ela já sai espalhando aquilo, né? Compartilha, né? Tem os robôs também que fazem o Tem compartilhamento. sempre a questão da autoridade e da exclusividade, né? Uhum. A autoridade cita a pesquisa e a exclusividade, tipo, é só eu que sei, eu vou te passar um conhecimento que ninguém mais tem. Exato. Eu Exclusivo. tenho o poder de saber a informação que ninguém sabe. Isso. O segredo é uma coisa muito forte, né? Eu tô desmascarando um segredo. Estou desmascarando um segredo. Essa é a estrutura da fake news. Sim. Olha só, apela pro sentido. Vocês sabiam que a NASA é uma mentira, né? A Terra, na verdade, é plana. E nesse caso, então, a fake news, tu diria que é o contrário da ciência? Ou tu acha que é só um boato? Eu acho que é só um boato. Que doideira, né? É que eu acho que as pessoas, elas querem ser escutadas, né? Eu acho Às que vezes sim. tem umas que querem ser tanto escutadas que elas não se importam de inventar coisa. Mas daí elas podem ir num profissional Claro, tem que possa ficção. escutar elas, né? Não, Não tem... precisa botar na internet uma Escreve um notícia livro. falsa, né? Escreve um livro. Cria ficção. E pelo menos pode até ganhar dinheiro com isso. Não, e por exemplo,
pesquisas falsas, né? Que Pesquisas falsas. Ah, tá. O cara inventa. o cara, por exemplo, o Andrew Wakefield, que foi o cara que escreveu um artigo falando que vacinas causavam autismo. A vacina tríplice causava autismo, né, na Inglaterra. E ele publicou esse artigo, né, na The Lancet, que é uma revista de alto impacto, Alto impacto. né? O que aconteceu? 12 anos até descobrirem que o artigo era falso, Ixi, né? o estrago. Por que o artigo era falso? Porque o cara fez um estudo totalmente falso, assim, tu olha o artigo, ele é horrível, ele é péssimo, com N pequeno, N amostral pequeno, Sim. né? E o cara tinha um produto concorrente, né? Ele tinha interesse econômico naquilo. Tinha interesses escusos. Ele tinha interesse em vender a vacina dele Ai, olha aí. e pararem de vender a vacina tríplice que era utilizada. Então, ele fez esse estudo falso, Numa né? revista de alto Numa impacto. revista de alto impacto, e o artigo foi retratado apenas 12 anos depois. Então, o que aconteceu? Movimentos anti-vacina. Então, a gente tem muitos movimentos anti-vacina atualmente, né? Porque as pessoas ainda acham que vacina faz mal. Então tu tá me dizendo que são dois inimigos. Hum, Tanto a fake news que é inventada, quanto interesses externos ao campo científico. sim. E daí como é que fica, como é que o cientista pode fazer pra escapar da má ciência e dos boatos? Como é que tu faz? Porque é um dos desafios, né, da Sim. divulgação científica. Sim. Porque o cara era alto impacto, então tem a autoridade da revista. Uhum. Então como é que tu faz pra conseguir separar o joio do trigo? Sim. Como é que tu faz? Na verdade, assim, quando tu vai ler uma informação, né, em alguma fonte, tu precisa ir atrás, né, para ver se essa informação é verdadeira. Uhum. Normalmente, tu vai ler artigos, né, científicos. Esses artigos científicos geralmente são revisados por pares, que a gente chama, né? Tem Então, parecer. vão ter dois cientistas, né, da área que vão corrigir, vão ler, vão fazer suas sugestões, né? Vão aceitar, vão negar o artigo, né? Mas é claro, normalmente tu precisa ler mais fontes, né? Não adianta tu ler uma fonte só e tu E crer cegamente. acreditar que aquilo é verdade, né? Então existem, por exemplo, os artigos de revisão, né? Que revisam vários artigos, né? Então, essas revisões sistemáticas, né, vão ter um maior poder, assim, de tu poder ter uma decisão a respeito de algum tema, né? Mas é claro, tu tem que ser muito crítico, né? Tu vai ter que ler criticamente, né? Então, todo cientista é muito crítico. Quando a gente lê um artigo científico, pode estar publicado na Nature, né? Que é uma revista de alto Que é mais impacto da ainda. área. A gente sempre vai fazer uma crítica. Tipo, não, mas por que o cara testou isso? Por que o cara não fez esse controle? Por que o cara não testou outras variáveis, né? Então, a gente precisa ser muito crítico, né? Não é porque é um cientista que tá falando que vai ser sempre verdade, né? Não é porque é um médico que tá falando que vai ser sempre verdade. A gente Não é realmente... porque um sociólogo tá falando que fez isso. Não, na verdade é, né? Acho que não. Fake news! É. Só se for o doutorzinho. Não, porque daí eu fico pensando assim, ó. No fim das contas, o conhecimento é um campo de batalha. É. Porque toda a informação que tu tiver, tu vai acabar tendo que. Isso deve ser cansativo pra quem é de fora, né? Aí a importância da divulgação científica. Claro, com certeza. Então, muitas vezes, né, alguns cientistas, né, tentam trazer essa informação de forma mais simples, né? De forma que as pessoas... Mais didática. Mais didática, né? Simples, mas completa, né? Não quer dizer que seja incompleta, mas de forma mais didática, né? Então, na pandemia, a gente teve alguns divulgadores científicos que foram muito importantes, né? Como o Átila e a Marino, como a Natália Pasternak, né? Que trouxeram informações em tempo real na pandemia, né? Então, são cientistas que estavam lá lendo artigos toda semana, que eles estavam realmente se aprofundando, né? Nos temas da pandemia. Então, isso que é ser divulgador científico, né? Então,
realmente não é fácil, não é um papel fácil, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, às vezes eu ficava tentando explicar para as pessoas nos comentários de matérias, por exemplo, né? Eu levava cada xingão, assim, ó, xingão, né? Que eu realmente pensei, nossa, eu acho que eu não Será que vou, vale a pena? eu acho que eu não vou conseguir, porque eu ficava tão braba, né, com as pessoas me xingando sem nem ler o que eu estava falando, né? Sim. Então, assim, é um trabalho muito árduo, né? Muito Uhum. árduo. Eu gosto muito de dar palestras sobre esse tema, né? Então, eu já falei sobre isso na Universidade Federal de Pelotas, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? Já falei em escola também, Uhum. né? E eu acho muito legal, assim, talvez conscientizar as pessoas desde jovens, né? Uhum. De que a gente tem que ter um pensamento crítico, né? De que a gente tem que procurar outras fontes e não acreditar na primeira fonte. Mas é um trabalho árduo, né? Eu li uma matéria esses dias falando de alguns pesquisadores que fizeram divulgação científica, né, durante a, a pandemia, que eles foram ameaçados de morte. É mesmo? Uhum. E, tipo, e sabem quem ameaçou? Ou foi. Não é muito fácil eu saber. É Tipo, anônimo. normalmente sim, né? Cria um perfil fake, alguma coisa assim. E qual foi tua maior experiência, assim, de alegria de estar fazendo divulgação científica? Tu consegue lembrar, assim, de... Eu acho que em todas as palestras, né, de tu ver as pessoas discutindo sobre o assunto, das pessoas realmente pensando a respeito, né? Uhum. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas somente aceitam, elas escutam, aceitam e elas não refletem sobre o assunto. Uhum. Então, todas as vezes que a gente teve reflexões ao longo das palestras, eu acho que é válido, sabe? E eu não digo que as pessoas têm que concordar com o que eu estou falando, não é Uhum. isso. Eu acho que as pessoas têm que refletir sobre o assunto, né? Então, Uhum. no momento que a pessoa reflete sobre o assunto, para mim já é fico muito feliz. E deixa eu te contar um negócio, uma coisa meio existencial, que o podcast é pra essas coisas. Eu vejo muitas pessoas, tá? Que têm o pensamento científico, que têm o pensamento crítico, e muitas dessas pessoas têm uma concepção, assim, de vida completamente pessimista. Assim, ó, de horrível pra baixo. Uhum, E muitas delas ficam doentes com isso. uhum, Então, será que o pensamento científico. Eu tô perguntando mesmo, não tô dando resposta. uhum. Será que o pensamento científico é de fato. Ele é de fato saudável pra todo mundo? Ou será que tem pessoas que não seria melhor elas não chegarem perto disso aí e seguirem a vida delas com outras coisas e não deixar o assunto mais pros cientistas? O que tu acha? Na verdade é um ponto que não tem resolução, né? É mais um paradoxo. Tá, mas Tô te daí essa perguntando. pessoa que viveria sem pensar em método científico, Uhum. como ela viveria, assim, no sentido de, por exemplo, acreditar em tudo que as pessoas falam, nesse sentido, assim? Se Eu alguém for vejo. na TV falar, que tal medicamento vai curar tal Uhum. doença, a pessoa acredita e tudo bem, é isso? É isso que tu pensa? Não é nem o que eu penso, eu tô perguntando mesmo. Uhum. Não, mas como É seria essa porque. pessoa? Ah, essa pessoa? Ah, é É. que. É que assim, ó, tem gente que quer fazer a sua coisa ali do dia a dia Uhum. e é feliz com isso. Bom, Eu sei que tem gente que é se a assim. pessoa não for prejudicada por isso, É né? porque eu acho Porque, que. por exemplo, se a pessoa acreditar numa coisa, a coisa matar ela, Porque tem gente que eu daí sei que é assim, ó. não vai ser muito bom. Eu conheço pessoas que, tipo assim, ó. Vai vai de casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Uhum, De vez em quando vai num bar. uhum, Fim de semana sai com as pessoas. E tá de boa. Agora tem gente que tem essa vida e odeia. uhum, Por exemplo, só trabalho pra casa, agora eu trabalho. Agora também tem gente que ama a ciência e que daí, por exemplo, tu, e é uhum, feliz com isso. uhum, E é feliz com ela. Eu uhum, também me divirto pra caramba. Porque uhum, daí o mundo passa a ser um negócio bacana. uhum, Então, é um negócio interessante, sempre é interessante. E eu acho que tem gente que esse pensamento assim, mais de repente tem gente que não se adapta tão bem e que em vez de estar lidando com esse assunto, talvez tipo, pudesse estar fazendo outras coisas. Bom, Eu não sei. É uma questão que eu tenho na minha cabeça, porque uhum, quando a gente educa, a gente sempre acha que educar é uma maravilha, né?
Uhum. Mas a gente não, mas a gente sempre tem medo também de educar errado, de causar, então, mas a gente também tem essa questão ética, né? Será que todo mundo vai se divertir da mesma maneira que eu me divirto com ciência? Não, eu Isso é acredito uma que coisa não. que Eu acredito que não. eu já Mas vi eu gente se atirando acho. de ponte, eu já vi gente se atirando de ponte. Eu acredito que não. Mas eu acho que assim, ó, quanto mais as pessoas forem esclarecidas, pelo menos para pensar criticamente, eu acho que isso vai fazer com que muitas pessoas tenham ganhos, entende? Então, o que que os políticos normalmente querem? Que as pessoas continuem ignorantes, né? Não digo todos os políticos, mas muitos dos políticos querem que as pessoas continuem ignorantes para que as pessoas continuem votando neles, não é mesmo? Hum. Então, quando a gente consegue investir em educação, quando a gente consegue investir em informação, né, que a pessoa consiga encontrar uma informação de qualidade, tenho certeza que a maioria das pessoas vai sair ganhando. E talvez pessoas que viveriam uma vida acreditando em tudo que os outros falam, vão ter uma vida diferente. Agora que tu falou, eu me dei conta de um negócio. Hum, Talvez essa pessoa que não se importe com ciência ou uhum. com outra coisa, ela não precise daquela informação, mas seguramente ela vai passar pra frente alguma informação, Também. mesmo se importando ou não. E daí Uhum. pode chegar numa pessoa que de fato se prejudique com isso. É, Meio que é um assunto sem fim, na verdade, claro, né? claro, no mundo ideal, todo mundo seria bem informado, saberia quais fontes procurar, né? Uhum. Mas isso não acontece, infelizmente. Mas a gente, como professores, né? A gente precisa tentar trazer essas ferramentas, né? Uhum. Tentar trazer informação para as pessoas. É isso que a gente busca, Uhum. é isso que a gente tenta, né? Uhum. Durante as aulas, né? Tanto na universidade quanto nas escolas, Uhum. né? Então a gente tenta trazer o máximo de informações, o máximo de pensamento crítico, né? Eu, como farmacêutica, eu tô sempre incomodando as pessoas para as pessoas não tomarem medicamentos como se fosse uma pílula, um tic-tac, né? Eu quando a De gente era pequeno que tinha, né, lembrar ASS, logo o ácido acetilsalicílico, né? infantil, né? Lembra agora? E que tem, né, capacidade de levar a uma hemorragia caso a pessoa utilize muitos. Por causa do sangue afinado, né? Alguma coisa assim. Diminui. Olha aí. Então, assim, eu sempre, mesmo na escola, a gente tá sempre falando, olha só, pessoal, não pode tomar medicação assim, né, Uhum. como se fosse um tic-tac. Tem que ter um aconselhamento médico, né? Tem que conversar, tem que ler a respeito, tem que se informar. Então é isso, né? Eu, ao meu ver, né, como professora, como pesquisadora, eu sempre tento levar informação para as pessoas, E né? diz uma coisa, a gente tá falando de como tu divulga. E Uhum. tem diferença, assim, que tu... Claro, que tu tá falando de dar aula, né? Mas, tipo, não sei se tu chegou a... Ah, não, essa pergunta não tem nada a ver. É que pra mim teria, porque eu ia perguntar a diferença entre o ensino da escola, os alunos da escola e os alunos do ensino superior. Só que tu não chega a dar aula, né, pro ensino fundamental, ou chega. Sim, a gente está Tem dando. diferença? Tem, claro que tem. Tem, sim. A gente deu aula pela primeira vez nesse ano para ensino fundamental. A gente Uhum. nunca tinha dado, a gente sempre trabalhou Ensino mais superior. com o ensino médio, Uhum. no curso de férias, né? Uhum. E claro, o ensino superior, eu ministro aulas no ensino superior desde que eu entrei no mestrado, Uhum. né? Então, tem diferenças, com certeza, né? E tem diferenças dentro do ensino fundamental, né? Dentre as turmas. Claro, por exemplo, a gente iniciou com a turma de primeiro. Ai, desculpa. Foi nada. Primeiro, segundo e terceiro ano, Uhum. né? E a gente tem que dar uma aula atrativa, Uhum. né? Com bastante imagens, né? Para tentar trazer a atenção deles, né? Então a Uhum. gente falou da origem da vida com eles, por exemplo. Uhum. Então a gente tinha que tentar trazer informações, né? Sobre o universo, sobre Marte, por Pô, exemplo. astronomia? Sim, a gente fez um vulcão para eles usarem na sala de aula, né? Pô, A gente fez várias maquetezinhas, assim, coisas que eles pudessem fazer dentro da sala de na aula. espacial. Então, a gente não consegue trazer tanto conteúdo assim, tipo, fazer um conteúdo estrito, assim, como se fosse na universidade ou até nos ensinos para alunos maiores.
Mais Porque eles ainda aprofundado. estão sendo alfabetizados, né? Eles Uhum. ainda estão em fase de adaptação à escola, né? Uhum. Daí, quando a gente já fala em F2, daí a gente já traz um pouco mais de conteúdo, Uhum. né? A gente já consegue trazer mais características. A gente estava falando sobre o corpo humano com eles. Então, a Uhum. gente conseguia trazer mais características, os órgãos do corpo, né? As partes, as funções, né? E agora que a gente está em F3, né? A gente traz detalhes de tudo, sabe? Então, a gente consegue, a gente tem que fazer uma adaptação ao conteúdo, né? Uhum. Tanto com relação ao que a gente vai ensinar, quanto também com relação a como fazer a aula, né? Se tu só joga conteúdo para crianças muito pequenas, eles não vão prestar atenção. Tu sabe que uma coisa que eu tava pensando nisso, né? As crianças adolescentes, aí falando da minha experiência, né? Eles têm atenção muito. É um sopro, né? Sim, Foi embora. Só que eles também têm entusiasmo. muito, Isso é muito muito. massa. Porque, tipo, o ensino superior tem um pessoal ali que parece que tá batendo ponto. A gente Tipo, costuma dizer que as crianças, né, são o topo do interesse, assim, uhum. e que aos poucos as pessoas vão ficando velhas e elas, não sei, não têm tanto interesse, mas não é uma regra. Sim, Isso não é sim, uma sim, regra, sim. né? Tem casos e casos. Eu já tive todos os casos de turmas que conversam muito, que falam muito, que participam muito. Tem turmas que não falam nada, tu entra na aula, principalmente no sistema remoto, né? Às vezes tu começa a aula, ninguém pergunta nada, acaba a aula, deu tchau, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas estão cansadas também do ensino remoto, acredito eu, né? Então, às vezes pode ser um pouco frustrante, assim, né? Mas de modo geral, eu acho que depende muito da turma, é muito Uhum. dependente da turma, Depende do lugar, depende do lugar, depende da motivação dos depende alunos, do dia, às vezes. depende do dia. Se, por exemplo, um aluno der uma facada no outro, que nem já aconteceu comigo, Nossa. então acho que é meio difícil dar aula, né? Nesse Eu não vou caso, conseguir sim. dar aula, né? Nesse caso, sim. Mas, enfim, eu acho que as crianças são, sim, muito, muito curiosas, né? Mas eu já É um tive. gráfico, né? É, Curiosidade aqui. mas eu já Quanto tive. menor o tamanho da criança, maior a é, curiosidade. Mas eu tenho alunos de ensino superior que também são super curiosos, são super participativos. Pô, essa é uma outra teoria que eu tenho. Essa é outra Hum, teoria que eu tenho. Tá. Eu acho que, tipo assim, ó. Digamos que a média de habilidade do aluno. Eu acho que os alunos de antigamente, eles tinham uma média maior de habilidade. hum, Eu acho. Os de hoje, a média os alunos médios, eles têm menos habilidade que os antigamente. Só que os que são muito bons de hoje são muito melhores do que os alunos que tinham antigamente. Tipo, eles têm muito mais habilidade comparando com os outros. Então, no geral, assim, o aluno antigo, eu acho que ele era mais concentrado, sim. mais disciplinado e tudo. E conseguia mais resultados. O nosso, hoje em dia, ele já é menos concentrado, menos interessado. Não sei se é pelo mercado de trabalho. Mas, tipo, o cara não tá tão interessado assim. Ele tem uma média que é. Ele não é tão bom assim profissional. Ele se forma nas coxas. Mas quando o cara é bom, É que sai de baixo. Quando os caras são bons, sai de baixo. na verdade, essa questão de foco, ela vem em função da própria tecnologia, né? Que tira Então, também. sim, com certeza. Se parar para pensar no passado, quando estava na faculdade, eu conseguia estudar 8 horas por dia e não me distraía em nenhum momento, Uhum. né? Agora, dificilmente tu vai conseguir ficar 8 horas, porque vai ter interrupções, né? Tu vai ter vontade de checar uma rede social, infelizmente, Uhum. né? Então, eu acho que a própria tecnologia tá levando as pessoas a não conseguir se focar, né, por muito tempo, né? Uhum. E tu precisa às vezes sair das redes sociais para poder ter mais tempo de foco, né? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem informações como a gente não tinha, né? Sim, Quando a gente aqui no celular. quando a gente estava na escola, a gente usava Barça. Sim, não, e eu escrevo muito quando eu tô esperando. Então, se fosse em outras épocas, eu ia ter que esperar parar na frente da máquina de escrever pra escrever. Aqui não, aqui eu tô escrevendo. A máquina de escrever a gente nem usou, né? Mas, Eu usava. Pô, super legal, não precisa nem imprimir. Imagina não ter que lidar com uma impressora. bom, essa é uma vantagem.
O problema é quando tu erra, né? Daí tinha que ficar apertando. É verdade. Mas Essa é boa. enfim, eu acho claro, a gente está num momento de muita informação, né? Então a gente consegue ter acesso a qualquer coisa na palma da nossa mão. Até a fake Mas news. exatamente. Mas ao mesmo tempo, nem tudo é confiável, né? Então, o fato da gente ter informações não garante que nós estamos informados, Então significa que bem informados. tem muito aquele negócio de que o. Não sei se você já ouviu falar da falácia do ad hominem, ad. Bom, tá, enfim, tem um negócio que chama argumento de autoridade. Hum, Eu falo que uma coisa é assim, porque eu tô Aham. te falando. É um argumento Sim. circular, né? Uhum. Eu falo porque é. Então isso não adianta com a ciência, porque no fim das contas sempre o conhecimento ele tu pode estar muito bem fingindo que querendo vender tua vacina lá que nem o cara, e daí a tua autoridade não vai servir porque outros cientistas já mentiram. E além de outros cientistas já mentiram, a própria ciência muda, né? E A vai própria ciência mudando muda. Mas tem historicamente. coisas. Então não adianta vir com autoridade, que as pessoas podem não acreditar, né? Não, eu acho que assim, no momento que uma pessoa que tem autoridade, né, traz um conhecimento novo, né, tu tem que fazer uma avaliação daquele conhecimento. No mínimo ele tem que ser ouvido. No mínimo, ele tem que ser ouvido, né? E não importa que é um cara que é um prêmio Nobel, porque um prêmio Nobel não necessariamente vai falar sempre a verdade, né? Mas não é, eu não quero desmerecer cientistas, pelo contrário, mas é que em todas as áreas vão ter pessoas de índoles ótimas e índoles duvidosas, né? Uhum. E algumas vezes essas pessoas acabam levando a estragos, né? Enormes, né? Então, essa questão da vacina é um absurdo, né? É um Uhum. absurdo. E as pessoas ainda desconfiam das vacinas, Uhum. né? Justamente por causa das fake news. Ou então que dizem, nossa, mas essas vacinas não são confiáveis porque elas foram feitas muito rápido. Elas não foram feitas muito rápido. Todas Elas foram essas feitas por muitas pessoas que aceleraram o processo, né? Não, Muitas todas pessoas. essas plataformas já eram estudadas. Ah, olha só. Eles só adicionaram material, informação genética, né, do coronavírus. Coronavírus. Então, essas vacinas, tipo a vacina da Pfizer, né, que é uma vacina de RNA, eles já estavam estudando essas plataformas há muito tempo. Sim. E daí, quando eles tiveram essa demanda, né, eles estudaram com o DNA, né, com a parte do DNA do coronavírus, né, no caso do RNA, né, que é o material genético do coronavírus, e eles adaptaram e depois fizeram os testes. Então, não é que a vacina foi feita rápida, ela já estava sendo estudada. Uhum. Por isso Já tinha uma base sólida. que tem que se investir em ciência, né? Eu tenho uma pergunta. Claro. Vocês falaram sobre falácias, né? O ad hominem lá, tem o ad Sim. hoc, proctor Ad hoc, res, tem vários. res. E essa questão aí da ciência, ela não se fundamenta só em proposições, né? Ela tem sistemas de mensuração, né? Uhum. Uhum. Como um leigo, como eu, que talvez não seja tão leigo em ciência já, mas pode saber quais sistemas de mensuração eu posso buscar, Uhum. né? Vocês falaram em revista, que é um outro tipo de autoridade, Uhum. né? Talvez sites confiáveis, mas quais sistemas de mensuração eu consigo buscar para saber se essa informação ela é procedente, não se trata de uma falácia ou de um axioma falso? Sim, na verdade, tu vai ter que ver de acordo com cada área de conhecimento, né? Normalmente a gente vai ter revistas que têm um maior índice de impacto, né? CH. O índice H é do pesquisador, né? Ah, tá. Isso. Legal. Então, que tem um maior índice de impacto e que tendem a ter Citações? uma boa revisão por pares, né? Então, a gente precisa ler artigos que tenham revisão por pares, que isso garante, né, que pelo menos o artigo passou por um crivo, né, e que normalmente é um crivo bem pesado, assim, né, eu publico artigos e a gente leva bastante pau de revisores, né, São porque, cegas, né? sim, Então o cara normalmente fala o que ele quiser. Que fala o que ele quiser. Do jeito que Às ele vezes a gente sabe quem é. né? Não funciona também o sistema. Mas, de qualquer forma, essas revistas são revisadas por pares, né? E, de preferência, encontrar esse assunto em outros artigos
né, em revisões sistemáticas, por exemplo, que vão trazer a comprovação de que aquilo realmente é verdade, né? Porque a gente precisa checar isso, né? Se mais cientistas estão falando. É claro que nem sempre quem não é da área vai conseguir avaliar o artigo, né? Isso que eu ia perguntar, porque assim, ó, a Uhum, questão do leigo, não sei nada de farmácia. Eu não uhum, consigo ler um artigo sobre farmácia, sim. E né? eu não consigo ler um de marketing, Não, pode ser, mas porque tem a nomenclatura, enfim, e a própria. questão é o seguinte, existe alguma outra forma, deixa eu, calma aí que eu derrubou aqui. É o que acontece quando o editor começa a falar. É o É seguinte, uma outra forma? se existe alguma outra forma de buscar que não seja em artigos, Ah, alguma sim. consonância em sites ou em meios de Uhum. comunicação. Tem Por- alguns meios de comunicação atualmente que trazem assuntos científicos, né? Então, por exemplo, a revista da FAPESP, né, que é uma revista que normalmente publica artigos eu não digo, mas, bom, artigos curtos, né, Uhum. sobre vários assuntos. A própria revista Questão de Ciência, que é uma revista que a Natália Pasternak, né, é editora, e ela traz também pequenos artigos a respeito dos assuntos, né? Tem até alguns blogs de cientistas, né? Legal. Canais do YouTube que a gente pode também ver que às vezes é uma forma mais amigável, né? De se Perfeito. aprender e de ver o conhecimento. Então, é claro, tu vai ter que ver se aquele cientista, se aquela pessoa, ela, enfim, é confiável, né? Isso não é sempre fácil, né? Sim. Mas Exige enfim. um certo trabalho, né? Tu tem que fazer uma coisa chamada cotejar, né? Tu tem que comparar as informações em diferentes lugares para ver se. Isso. No jornalismo eles falam isso, se não tiver no mínimo em 3 lugares a mesma informação. Às vezes a informação é nova, né? Às Mas a vezes a informação é informação é nova. nova. Mas às vezes, claro, para quem é leigo é mais difícil, mas tu consegue algumas vezes ver defeitos em artigos, né? Tipo, um artigo que tem um N amostral muito pequeno, então tem poucas pessoas, né, para chegar a uma conclusão tão definitiva. Claro, é porque hoje nessa questão de bolhas, tu vê que tem pessoas que para corroborar aquele viés de confirmação que a gente estava falando, Uhum. Uhum, eles buscam só as pessoas que falam para bolha. claro. O Sim. cara, às vezes, ele tem uma outra formação, sei lá, o cara é advogado e tá falando sobre medicina, não, o cara falou isso, ele é uma autoridade, é de Uhum, outra área. uhum. E daí o cara vai montando um Frankenstein ideológico, Frankenstein ideológico. né, acaba complicando. É. Sensacional. Eu adorei essa de Frankenstein ideológico. Não, é muito complicado, é muito complicado. Na pandemia a gente viu isso acontecer, né? Uhum. E é muito complicado mesmo, sabe? Não é uma coisa trivial. Então, dificilmente tu vai falar sobre algum assunto e vai pedir pro cientista, tu pode me dizer o que que tu acha? Ele dificilmente vai te dizer na hora, porque ele vai precisar ler, vai ter que estudar, né? Então, dá É trabalho, trabalhoso né? pro cientista também. Claro que sim, O claro que sim. negócio é que a informação, estando disponível, facilita, porém também dificulta pelo volume e Pelo também volume, pela credibilidade que pode ter. com certeza, Olha só. com Aí a certeza. importância do divulgador, que ele é um tradutor. Tradutor. Porém, ele também não pode ser considerado ele mesmo como uma autoridade, porque senão corre o risco de Sim, também ele estar errado, porque ele pode estar ele errado, ele pode interpretado errar, errado, ele ou pode. ele pegou a fonte errada. Nossa, mas isso, Pode acontecer, pode acontecer. nossa, isso aí é um trabalho sem fim. Parece que tá numa guerra que tem um monte de inimigos e não para de brotar do chão. Nossa, não é pra tanto, Não né? tem sossego, então. Mas não é fácil, realmente não é fácil, assim. E quem divulgou ciência durante a pandemia tinha que ler artigos todos os dias, né? Pra realmente ver o que que saiu, pra Bah, realmente fazer uma avaliação do que era confiável, do que não era confiável. a Covid explodiu de artigos e de citações, né? Até eu fiz um artigo de Covid e deu. Tem. Pegou uns 4.000 visualizações. Sim, tava na crista da onda, né, que a gente diz. Então, tudo que tu publicasse de Covid teria uma grande quantidade de leitores, teria uma Uhum. grande quantidade de citações, às vezes, dependendo, claro, do Uhum. artigo, né?
Então, Acaba sendo um bom negócio. acaba sendo um bom negócio. E que incrível, né? Incrível como a gente esquece o que a gente vai falar, né? Não, porque eu tava pensando nisso no negócio do. Não voltou. Eu achei que podendo, que eu ia conseguir estimular. Bom, a parte boa que eu tenho aqui a pauta, daí se eu esqueço, eu não fico na mão. Vem cá, como é que tu faria pra. Como é que tu faz pra convencer uma pessoa que jura que tá certa? Olha, é bem difícil. Ultimamente, Não é impossível. não é Tu tem alguma impossível. estratégia que tu utiliza? Bom, eu tento trazer informações científicas a respeito daquele assunto, Tá. né? Tentando mostrar que foi demonstrado por artigos, né, de alguns pesquisadores que aquilo não é verdade, ou é verdade, enfim, não sei, é uma coisa hipotética, né? E a gente tenta falar, né? Mas é difícil às vezes, porque às vezes a pessoa quer o viés de confirmação, ela quer ouvir o que ela acha que é verdade, Uhum. né? Então é muito difícil, assim, sabe? Eu acho que tem que ter uma paciência muito grande, né? Porque porque é difícil, sabe? E as pessoas têm informações, né? Muitas vezes de fontes bem enviesadas também, Uhum. né? E é complicado, porque não, mas o fulano falou que é assim. Daí tá, tudo bem. O que que eu posso te dizer? Né? A gente tenta conversar, tenta trazer argumentações científicas, né? Mas nem sempre a gente consegue, né? E, enfim, tem que ser uma pessoa que esteja aberta para, pelo menos, discutir, né? Uhum. Sobre o assunto. Então, é bem difícil, assim. Mas a ideia é essa, tentar fazer com que a pessoa reflita sobre o assunto, que a pessoa leia as fontes, né? E que a pessoa tente entender o outro lado. Tu acha então que se tu faz assim, ó, tu chega ali e faz pra pessoa assim, ó, tu chega e fala, ela fica na dúvida. Uhum, Tu acha que esse pode ser o princípio? Porque às vezes a pessoa ela até acredita em ti, mas às vezes ela não dá o braço a torcer. uhum, Ela, tipo, ela concorda contigo, só que ela não dá o braço a torcer. uhum. Daí ela pega e finge que na verdade não concordou, mas na verdade concordou. Sim, Até pra te agredir. Pra que tu sinta que tu não conseguiu. sim. E tem pessoas que às vezes elas acreditam em ti, só que tem alguma outra coisa que vai ali e diz pra elas não acreditarem. Tipo, é um outro conhecimento que ela tem que diz que tá, aquilo ali faz sentido, mas não acredita mesmo assim. Uhum, Porque não foi a outra pessoa que falou. uhum. Como se lida com isso? Ah, é bem. Como é que tu lida com isso quando tu vai dormir? Tipo, como é que é a tua consciência quando tu. Bom, é como tu falou, se a pessoa já reflete sobre o assunto, eu já fico mais feliz. Porque pelo menos a pessoa vai refletir sobre aquele assunto, ela não vai simplesmente aceitar aquele fato, Uhum. né? Mas eu tento não me afetar nesse sentido, porque não tem muito o que tu fazer, sabe? Tu não vai conseguir convencer uma pessoa que não quer ser convencida, né? Então, enfim, eu acho que se a pessoa consegue refletir sobre o assunto, pra mim eu já fico satisfeita. Olha só ler aqui só um super chat aqui, Hum, tá? O Wagner Miron, muito obrigado pelo super chat de R$ 300. Ah, não custa sonhar, né? Vai que chama. Buenas, em primeiro lugar, obrigado, Fernanda, pela sua entrevista e esclarecimento. Aí o Wagner Miron mandou um outro superchat de R$ 1.500, muito obrigado. nossa. Mas queria muito saber o que tu e teus colegas de profissão acham do negacionismo e falta de consideração com tudo que estão falando contra as vacinas. Uhum. Essa perguntinha aí vai dar um bom corte. Muito obrigado, Marco, pelo superchat imaginário e, pelo... e pelos cortes. Ah, eu fico muito chateada, muito triste, né? Porque, primeiro lugar, né? A gente está vivenciando o E tu ajudou na vacina, não ajudou? Tu Não. ajudou nas pesquisas. Não ajudou? Não, eu trabalhei em um projeto envolvendo uma Isso é. das proteínas do kit de detecção do Covid, né? Ó, não é pouca coisa, não. A gente está produzindo uma das proteínas, né? Porque a ideia é que a gente consiga desenvolver um pouco o mercado brasileiro, né? A indústria brasileira.
Claro que não com apenas esse projeto, né? Mas o ideal Contribuir. seria que a gente pudesse produzir os insumos no Brasil. Que a gente não precisasse comprar todos os insumos. Uhum. Primeiro, por quê? Porque é caro, né? Transporte. Muitas vezes a gente tem que comprar em dólar, né? E o Uhum. dólar tá nas alturas, então é muito caro. Uhum. Segundo, que a gente tem total capacidade, a gente tem muitos recursos humanos, Uhum. né, para fazer a produção no Brasil. Então a gente precisa desenvolver essa indústria brasileira, né, para que a gente consiga ser independente, para que a gente não precise depender de outros países. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, e quando eu conversei com o professor que me falou desse projeto, eu adorei, porque realmente a gente tentar produzir os nossos insumos aqui vai ser fundamental. Imagina se a gente tiver uma outra pandemia, tomara que não, né? Mas a gente não pode ficar dependendo de outros países para que a gente tenha os insumos. Então, E tu sabe que isso aí que tu tá falando, a gente já fala de novo ali do assunto, é que eu só não queria perder isso aqui porque esse assunto é massa. O cientista brasileiro é muito criativo, né? muito. Dizem que fora do Brasil, aí eu já não sei, né? Porque eu não cheguei a trabalhar fora do Brasil. Mas, tipo, diz que se acontece, se falta alguma coisa, o cientista gringo, ele já para. Mas o Sim, brasileiro desenrola aqui, faz ali, sim. improvisa aqui, e vai que Sim. vai. Sim, o brasileiro, ele é muito eclético, é muito consegue lidar com situações, porque a gente lida com situações Sim. diariamente, né? Então, nossa, acabou tal reagente, o que que eu faço? Não, mas a gente pode tentar usar esse outro reagente, Olha aí. por exemplo, né? Ou então a gente pode tentar adaptar esse método, fazer. Então, todos os brasileiros que eu conheci que estavam, né, estavam no exterior, eles realmente conseguem ter muito sucesso porque eles têm essa capacidade de adaptação mesmo, né? A gente consegue se adaptar. Então, se tu vai trabalhar num país que tem condições melhores de pesquisa, por exemplo, tu faz maravilhas, né? Porque a gente trabalha com condições subótimas, eu costumo dizer, né? A gente tenta dar um jeito. Subrépticos, no caso, né? A gente trabalha com condições de pouco dinheiro, né? De pouco investimento, com péssima remuneração, né? Se a gente for falar. As bolsas de pós-graduação não são aumentadas desde 2013, Uhum. né? Vai fazer E 10 anos daqui a pouco, em vai Palmas. fazer 10 anos daqui a pouco. E o poder de compra vai lá para baixo, né? Ainda Uhum. mais com os preços que nós estamos enfrentando atualmente. Então, o Brasil, infelizmente, não valoriza os pesquisadores, Uhum. né? O Brasil está perdendo pesquisadores. Eu não consigo contar mais quantos amigos foram para o exterior É mesmo? e para não voltar mais. Olha aí. Por quê? Porque não tem oportunidade, não tem perspectivas, né? A gente ainda passou por uma pandemia para piorar a situação, aí não tem concurso, não tem indústrias, né? Tem poucas indústrias para trabalhar. Tem mais em São Paulo, né, São comparativamente. Paulo, Minas Gerais, Paraná, né? E claro, acho que vai ter que partir da gente mesmo, né? A gente cada vez mais vem sendo estimulado a empreender, né? Mesmo dentro do ambiente universitário, estão nos estimulando a empreender, porque não tem vaga para todo mundo, Uhum. né? E o Brasil está perdendo pesquisadores. Então, o Brasil investiu ali em anos, né, para formar um doutor. Uhum. E ele vai formar esse doutor que vai para a Alemanha, que vai para a Inglaterra, que vai para os Estados Unidos. E eu acho que eles estão certos, né? Sim. Muitas pessoas foram embora, muitas pessoas desistiram da área da ciência, muitas, Uhum. muitas. Sim, tem E colegas meus que pegaram repúdio. repúdio. Tipo, eu falo assim, bah, tal coisa aí. Não, já saí da área acadêmica. Eu saí da Não, área mas peraí, eu acadêmica. tô falando. Não, não. Isso aí. E pessoas que são brilhantes e que poderiam trazer muitos benefícios Uhum. para o ensino brasileiro e para a pesquisa brasileira. Então, assim, é bem complicado, né? E daí, tudo isso, né? Ainda tem as pessoas que não acreditam na ciência, né? Uhum. Então, eu acho bem triste, assim, porque, como eu estava falando, a vacina, né? Isso. A Na verdade, vacina. o Wagner pediu até outra aqui, ó. Aí vou fazer outra pergunta também, né? Aham.
que daí essa questão da consideração sobre o negacionismo, a falta de vacina, e outro superchat aqui de 1.400. Vou fazer outra pergunta. Pode explicar por que é tão defendido o kit cloroquina? Tá. Mas deixa eu acabar a parte do negacionismo, né? Tá. Então, assim, a gente está vendo diariamente o quanto as vacinas estão nos ajudando a sair da pandemia, né? A gente está conseguindo aos poucos voltar à nossa vida normal, né? E isso graças à vacinação. Por sorte, o brasileiro, em sua grande maioria, se vacina, né? Então são poucas as A gente já tem uma pessoas. cultura, né, de vacina. Tem uma cultura, a gente tem o SUS, que tem um sistema invejável, né, de vacinação, né? O Brasil é um dos países mais competentes nessa questão de vacinação, ainda bem, né? E as pessoas, de modo geral, têm uma cultura de vacinação, né? Mas eu não consigo entender, né, por que que as pessoas têm tanto medo de uma vacina. E elas comem qualquer coisa, né? Vão lá, comem um podrão na esquina e não se importam. Mas daí, tomar uma vacina que foi estudada por muito tempo, que foi testada por muitos muitos voluntários, né? Não, isso aí a pessoa não quer usar. Ou então toma qualquer medicamento, toma qualquer droga. E é isso que eu não entendo, sabe? Eu participei do estudo clínico da AstraZeneca, né? Eu fui voluntária, né? E é um estudo muito controlado, muito controlado. Eles me mandam um WhatsApp toda semana para perguntar se eu tive alguma coisa, se eu tive Covid, sabe? É toda semana, toda quarta-feira eu recebo uma mensagem do Hospital de Clínicas, né, do grupo de estudo, né? Eu fui placebo na época, né? Então eu fazia várias consultas, todas as consultas. Cheguei lá, tomei a vacina, tomei o placebo, né? Depois tomei a segunda dose do placebo. E daí depois, claro, depois que aprovaram a vacina no Brasil, eu recebi a vacina, né? Mas assim, ó, é um estudo perfeito. E daí cada coisinha que mudava, eu tinha que assinar um novo termo esclarecido que eu tinha que, tá, mudou alguma coisinha aqui, mudou. Então, assim, é um estudo muito controlado, né? E é uma vacina que foi feita em todo o mundo. Não só a AstraZeneca, mas todas as outras. Então, por que duvidar da segurança dessas vacinas? Daí vem, mas foi feita muito rápido. Não. Elas vêm sendo estudadas há anos, né? Então, enfim, eu não consigo entender a dúvida das pessoas com relação à vacinação. Talvez os cientistas estejam falhando em explicar possível. como que funciona como funcionam as vacinas, né? Mas eu entendo, porque quem tá na linha de frente são os médicos, né? Eles são quem lidam direto. Então eu acho que é muito plausível que os médicos tenham mais credibilidade que os cientistas nesse sentido. Não, tudo bem, Os tudo bem. professores também, a maioria das vezes, têm. Mas eu acho que bastante. todo mundo precisava entender como funciona uma vacina. Talvez isso diminuísse o medo que as pessoas têm. Sim. Né? Porque, na verdade, a vacina vai servir para te formar anticorpos. É só isso. É basicamente isso, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que falta isso. Então, até eu participei um ano de um blog chamado Profissão Biotech. Sim. Né? Que é um blog, criar um blog, tem página no Instagram. Então, quem tiver interesse em seguir é muito legal. E o Profissão Biotech, ele traz um pouco desses assuntos, né? Então, eu falei antes sobre vacinas de DNA, por exemplo. Na época nem tínhamos ainda vacina, não. Era época de pandemia, faz alguns anos já. Então, eu expliquei o que são vacinas de DNA, né? Eu falei sobre algumas enzimas que eu trabalho, né? Então, o Profissão Biotech traz informações, né? Referenciadas, né? Sobre vários assuntos. Então, é muito interessante fazer parte, né? Parte desse tipo de coletivos mesmo, né? Para trazer informações, né? E eu acho que é isso. Tipo, se tu tem alguma dúvida que a vacina é segura, conversa com alguém. Em vez de já sair negando, né? Conversa com alguém, procura um cientista. Então, a base do procura- negacionismo é tu justamente negar o contato com quem sabe, com quem é especialista. Pode ser, pode Daí ser, tu pode ser. quer tanto tá certo. Porque, cara, é claro, já tu viu- pode falar e não mudar de ideia. É possível, mas pelo menos dá o. Tu já viu na Netflix Terra Plana? Não vi. Eu tentei.
Acho que eu fiquei uns 10 minutos assistindo. Sendo que E daí daí fizeram a abertura. chegou um momento que o cara falou assim: a Terra é plana, né? Tipo, se não. Como é que era? Não consigo me lembrar agora. Era uma coisa tão absurda que eu, puf, parei e É o desliguei. negócio do domo, né? É, sim, sim, Do mas. domo. Como é que era? Se a gente não ia conseguir enxergar os prédios à distância. Era uma coisa assim, do tipo. Ah, daqueles Ah, argumentos. se a né? Terra não fosse plana, não ia conseguir enxergar no horizonte lá, aquele prédio lá longe, sabe? Daí, tá, peraí, a pessoa não tem noção de grandeza, né? Então, assim, eu parei de ver, né? Então, assim, a pessoa cria uma teoria para comprovar uma coisa que não é comprovável. Mas tem né? equipamentos. Mas existem Tem equipamentos que fotos, conseguem. tem fotos da Lua, né? Quando daí as pessoas não acreditam que o homem foi à Lua também, né? Aí é que tá, a Terra é redonda, porém plana, como se fosse um prato. Não, tô brincando. Você disse que ela é convexa. Tipo uma rosquinha. Olha, a Terra Rosquinha seria uma boa teoria. Tudo bem. Vamos fazer uma fake news da Terra Rosquinha? Tá. Ô, velho, a única teoria válida é a da Terra Oca, do Godzilla contra Kong. Já viram Não essa? assisti esse filme. Ô, meu, é uma É viagem, oca? mas pro filme ficou legal, ficou engraçado. Tá, não, eu vou assistir. Não, assim, como cientista, eu deveria ter assistido o documentário Terra Plana. Só para poder contrapor Uma questão por as educação. ideias. Mas, gente, não deu. Não deu. Aquilo foi demais para mim. Digamos que tu é cientista e não mártir também, né? Uhum. Também não exagera, né? Pode ser. Acho Também uma boa. não acho bom também tu ficar te maltratando só pra. Não, porque se tu tem uma aversão pelo tema, não tem porquê. Então, assim, são coisas assim que eu fico bem chocada, né? Um caso muito clássico que a gente teve aqui no Brasil e que é um pouco recente até, foi o da fosfetanolamina. Não sei se vocês lembram, né? Mas era um medicamento para o câncer, né? Tá. Que eles chamavam, que curava todos os tipos de câncer, né? E daí era comercializado lá por um professor da USP, que ele até faleceu esses tempos. E daí o governo brasileiro investiu em pesquisas para mostrar se a fosfetanolamina funcionava. Ai, não lembrava desse Foi negócio. gasto dinheiro público para mostrar que não funcionava. E daí, claro, em primeiro lugar, não existe um medicamento único para câncer. Só para começo de Não. conversa. São Porque muitos tipos de câncer, muitos né? tipos de câncer, é uma doença, né? Muitos tipos, não adianta. Outra coisa, as pessoas paravam de usar a quimioterapia para utilizar aquela medicação, sem comprovação científica alguma, né? E daí tem toda a questão de efeito placebo, né? De a pessoa que tentar se sentir melhor, mas daqui a pouco vai a óbito porque não tratou o câncer de verdade. Então, assim, é muito triste, né? Tu negar a ciência. Tanto que agora a fosfetanolamina é um suplemento, né? Ela não é considerada tratamento, é um suplemento. É um suplemento. E daí, claro, tem algumas pessoas que acham que se curam, né, com a fosfetanolamina e tomam, né? Mas assim, é muito complicado, sabe? É muito, muito complicado e tu acaba mexendo com a fé das pessoas, tu acaba mexendo com a Às situação, vezes é esperança, né? Às vezes o a cara tem esperança esperança. de conseguir. Claro. Tu imagina uma pessoa que tá tratando câncer, é uma doença muito triste, É. né? E daí a pessoa vem, não, mas isso aqui cura. Isso aqui cura. Pô, para de tomar quimioterapia, né? Para de fazer quimioterapia que vai te fazer perder cabelo, que vai te fazer ficar enjoado. E toma esse comprimido aqui, Uhum, né? Sem entendi. comprovação científica nenhuma. O foda é que é um apelo mercadológico meio brabo, né? Sim, sim, Isso é tudo para vender um medicamento placebo, né? sim, exato, exato. Acho que teve uma pergunta sobre o kit Covid, né? Foi o mesmo superchat de 4 mil reais. Nossa, tá subindo esse superchat. É que a cotação do dólar tá variando. Ah, verdade. O kit Covid, Cloroquina. cloroquina ou kit Covid? Eu acho que é kit Covid, né, Wagner? Ou é cloroquina? Cloroquina eu não tinha ouvido falar. O Bom, Covid sim. A cloroquina faz parte do kit Covid. Entendi. Então, assim, o kit Covid iniciou-se alguns estudos, né? Com cloroquina, com hidroxicloroquina, né?
tiveram estudos de pouca qualidade, né? Que disseram que tinha algum efeito. Tiveram estudos criminosos no nosso próprio país, que eu, né, nem quero entrar muito no assunto, porque eu fico um pouco irritado. E tiveram estudos ao longo do mundo todo, né? E se a gente for avaliar essas revisões, né, que avaliaram todos esses estudos, as revisões chegaram à conclusão que não tem efeito. E o pior, em algumas pessoas pode levar a danos, né, Ai, caramba. cardíacos, né? Então a cloroquina pode levar a danos cardíacos em algumas pessoas, né? Problemas cardíacos. Então, o que aconteceu, né, no nosso país? Se vocês forem reparar, não tem outros países usando kit COVID. Só aqui, né? E nos Estados Unidos? Nem nos Estados Unidos. Uau. Teve alguma época que eles até estavam usando a cloroquina, né, como, sei lá, profilático, que eles chamam. Mas depois eles mandaram horrores de cloroquina pra cá. Mandaram. Venderam mesmo ou Não, doaram? Doaram. Pá, que viagem. Vários, doaram muito. E daí o que acontece, né? Eles fizeram alguns estudos, né? Alguns estudos não tão bem feitos, daí vai aquilo que a gente estava conversando, de estudos com desenho experimental ruim, né? Com estudos que querem mostrar um resultado, né? Com muitos estudos observacionais, que daí não tem a parte duplo cego randomizado, que é tu testar uma pessoa placebo, uma pessoa com a medicação, né? Ninguém sabe quem tá tomando o quê, né? Que é o Daí melhor. random, É o duplo randomizado, duplo cego randomizado. É o melhor tipo de estudo, né? Muitos foram observacionais, que daí já não tem uma confirmação assim tão boa quanto um duplo cego randomizado, né? Então, esses medicamentos, eles não têm efeito contra o Covid, né? Contra o coronavírus, né? Também fizeram estudos com a Hidroxicloroquina. Tem aquela ivermectina. ivermectina, né? E também não encontraram até o momento, né, eficácia, né, contra o coronavírus. E daí o que aconteceu, né? O que para mim é o mais grave, né? As pessoas começaram a distribuir esses medicamentos, um kit, né, de forma irresponsável, né? Então, estavam fazendo estudos, né? Ainda nem se sabia ao certo, agora já se sabe, mas na época não se sabia ao certo se aquilo tinha algum efeito. E eles começaram a distribuir esses kits, né? De forma totalmente irresponsável. As pessoas estavam tomando enlouquecidamente os medicamentos, Olha aí. né? E tem medicamentos que têm certa toxicidade, né? Em doses elevadas, né? Quase todos os medicamentos têm toxicidade em doses elevadas, né? E de forma totalmente descontrolada, né? Então, por exemplo, quando a medicação ela vai ser receitada por um médico que vai se responsabilizar por aquele paciente, tudo bem. Apesar de eu achar totalmente errado um médico receitar uma... Mas ele tá colocando o dele na reta, né? Exatamente. Então já é diferente. Exatamente. Mas quando uma prefeitura resolve distribuir de forma descontrolada um kit, Teve gente que fez isso? várias prefeituras distribuíram kit Covid, né? Isso eu não sabia. Sim. Então, assim, é muito complicado porque, na minha opinião, né, teve muito interesse econômico por trás, né, na venda desses medicamentos, né? E uma coisa muito irresponsável, porque que acontece? Mais uma vez a gente volta pelo que a gente tinha conversado antes. Medicamentos são muito sérios, né? A gente não pode administrar medicamentos assim de forma totalmente descontrolada. Então, quem me garante que a pessoa não tomou a ivermectina todos os dias daquela semana, ou enfim, sabe? Então, assim, não teve controle. Foi uma distribuição em massa, né? E a gente nem sabe ao certo ainda o efeito que isso levou, que isso causou, né? Mas o que a gente sabe é que quando uma pessoa toma uma medicação que ela acha que vai prevenir uma doença, ela vai se preocupar menos. E, Então, consequentemente, vai se cuidar menos. Exato. E, consequentemente, vai ficar mais vulnerável. então tu imagina se eu sei assim, não, eu tenho essa medicação que acho que vai me proteger contra o coronavírus.
Nem vou passar álcool gel agora, Uhum, né? Eu já tô protegido. entendi. Não vou usar máscara agora, né? Então, essa é a minha preocupação maior, né? O uso irracional de medicamentos, né? E o menor controle das pessoas em frente à pandemia, Uhum, né? Então, primeiro lugar, não foi só médico que sugeriu o uso de kit Covid, uhum, né? Várias pessoas no Brasil uhum, sugeriram kit Covid. sim. Isso já é errado, Uhum, para começo de conversa. E segundo, fizeram uma distribuição de forma totalmente irresponsável, né? uhum. Nenhum país no mundo distribuiu kit Covid. Então, alguma coisa tinha que estar errado, né? Não é que tudo que no Brasil é feito é errado, mas que Nessa situação nessa específica. situação, né, algo tinha errado, né? Então, assim, é complicado. Eu sei que essa é uma questão que muitas pessoas ainda acreditam e que acham que fazia efeito, né? E daí vai a questão assim, nossa, mas o fulano tomou e se curou. Mas é porque a maioria das pessoas que têm Covid se curam, porque é uma doença viral. É uma doença que o nosso próprio sistema imunológico consegue dar conta quando a gente não tem a forma grave, né? Então é a mesma coisa a gripe. Se eu tenho uma gripe, em 7 dias, eu vou ter me curado, né? Se E não me importa se eu tomei paracetamol, se eu tomei AS, se eu Uhum. tomei Isso dipirona. vai ajudar. Isso vai ajudar com os sintomas. Com os São sintomas. medicamentos É o sintomáticos. corpo que vai curar. Isso. Mas eu não matei o vírus, né? O meu próprio corpo conseguiu eliminar esse vírus. O próprio ciclo do vírus finalizou. Então, assim, tem alguns medicamentos, né, que foram estudados, né, para COVID, mas aí são o que a gente chama de anticorpos monoclonais. São anticorpos feitos, Anticorpos, né, em laboratório, digamos assim, que vão atuar, vão ligar o vírus e daí sim vão impedir o vírus de entrar na célula, né, de se multiplicar, enfim. Esses medicamentos funcionam, Uhum, né? Só que eles são caríssimos. uhum, Então, pensando em SUS, pensando em Brasil, é impossível a uhum. gente ter esse medicamento em larga escala, né? Mas esses medicamentos do kit COVID, infelizmente, não funcionavam, né? E às vezes me questionavam, nossa, mas não funcionam mesmo? Eu digo, não, felizmente não funcionam. E eu seria a primeira pessoa que adoraria que eles funcionassem. Eu adoraria estar errada que eles funcionavam, né? Então, assim, isso que me deixa muito triste, né? Do país investir em uma solução que não é uma solução na verdade, né? E, de repente, podia ter investido em outras coisas, enfim, até mesmo na própria população, né? Que perdeu emprego, que não pôde ficar em casa. Então, é bem complicadinho, assim, olha. Mas para chegar à conclusão, né, que esses medicamentos não funcionam, tem que ler muitos artigos, né? E tem que fazer muitas revisões mesmo da literatura científica, né? Para chegar enfim, né, nessa Sim. conclusão. E claro, as pessoas dizem, não, mas é porque as indústrias não querem que as pessoas se curem com essas medicações porque é barato. Daí, tipo assim, A economia tá parada, né? Meio que as pessoas querem que volte. exato, exato. E tu acha que a própria empresa da ivermectina, a própria produtora da ivermectina disse que não fazia, que não tinha efeito contra a Covid. Então, a própria empresa, tipo, a mais interessada, né? Então, assim, é bem complicado, sabe? A gente passou por um período muito complicado na pandemia e eu fiquei bem chateada, assim, de realmente ter tanto negacionismo, né? E ter tantas pessoas com propriedade para falar sobre o assunto, mas que elas, na verdade, elas não têm propriedade. Gente, isso é como se fosse um desabafo do cientista É, brasileiro. o desabafo do Estamos aqui cientista. com um documento histórico que vai virar um corte. Ah, Viralizem os cortes do Colírio. Vou agradecer Eu aqui. tenho uma pergunta rapidinho. Fala aí, Já fala aí. tô claro. com 2 professores aqui, né? Ótimo. O que vocês acham sobre a obrigatoriedade da volta presencial às aulas que foi votada hoje para o ensino básico? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa dar condições para as escolas
para voltar ao ensino presencial, né? Eu não sou contra que o ensino presencial volte, mas eu acho que a gente precisa dar condições nas escolas, né? Não sei quem já visitou escolas públicas, né? E as escolas públicas, elas têm grandes dificuldades, né? A gente trabalhava com uma escola em Viamão e a escola, digamos assim, sofria muitas dificuldades. Os professores precisavam dar as folhas A4 para os alunos. Tá do bolso deles. Os alunos faziam uma vaquinha para comprar as folhas, né? Os professores tinham que imprimir na sua própria casa, sabe? Coisas assim básicas que a escola deveria fornecer. Então, a minha preocupação é a seguinte: teremos controle sanitário nas escolas para que essas escolas retornem? Teremos estrutura em sala de aula para que as escolas retornem? É claro que a gente já está majoritariamente vacinado, né? A maioria das pessoas. As crianças não, ainda, né? Os menores de 12 anos. Mas eu acho que assim, eu acho que o retorno deve ocorrer de forma gradual, né? Mas que a gente tenha condições sanitárias. Então, que tenha papel higiênico nos banheiros, que tenha sabonete líquido nos banheiros, né? Que tenha pessoas para limpar os banheiros com maior frequência, né? Então, assim, até tem a questão do passaporte vacinal, né? Que está também bem Tá uma polêmica junto também. polêmico, né? E a URGS nessa semana tinha estabelecido que cobraria passaporte vacinal, né? Mas já foi negado, não vai mais poder cobrar passaporte vacinal dos alunos. Olha aí. E eu acho que, na minha opinião, deveria ser cobrado o passaporte vacinal. Por quê? Porque por mais que as pessoas tenham liberdade de não se vacinar, né? A vacinação não é uma coisa individual, né? É uma conduta coletiva. Então, se eu não me vacino, eu prejudico quem não pode se vacinar, né? Então, assim, na minha opinião, a gente deveria cobrar passaporte vacinal, mas é bem difícil, né? Porque envolve em outras questões burocráticas. Então, acho que assim, que as aulas, né, e tanto nas escolas quanto nas universidades deveriam voltar de forma gradual, mas que a gente deveria ter condições, né? Tanto nas escolas quanto nas universidades. Porque nem sempre a gente tem papel higiênico no banheiro, por exemplo. Sim. Nem sempre a gente tem, né, detergente. Uhum. Detergente não, sabonete líquido. Uhum. Então, assim, a gente precisaria ter as condições. Espaço em sala de aula, né? A gente precisaria ter higienização, álcool, né? E, claro, Colaboração. O colaboração. Brasil não conseguiu nem evitar a dengue. Tipo, a dengue, não tô dizendo que é fácil, mas dengue, se tu não tiver água corrente, Água parada. água parada, não vem. E tanto que vai fiscal na tua casa pra ver se tu tá deixando foco de... Então, tipo, se o brasileiro não consegue nem conter a dengue, vai conter um vírus? Eu não sei, eu não confio, assim, tipo... Não, eu acho Eu não que confio muito, assim, na nossa cultura cívica. que a Nesse sentido, né? a vacinação tá aí para realmente nos dar maior segurança, né? Mas sem o cuidado não adianta, Mas né? claro, a gente precisa ter o cuidado, né? A gente precisa ensinar as pessoas a viver num período pandêmico, Não, né? e convencer. Convencer. Não é só ensinar, porque às vezes a pessoa sabe, mas ela não tá convencida. Sim. E se ela não tá convencida, ela não faz. Tem Com países que certeza. mesmo não estando convencido, tu faz. Com certeza. Mas o brasileiro em específico, ele costuma não fazer. Então é Então, complicado. nesse sentido, Qual eu que é a acho tua complicado. opinião, Ricardo, de retorno às aulas? Não, eu acho complicado também por causa disso, porque primeiro que tem essa, eu falei, né, do brasileiro, pra mim, a gente tem a cultura do descuido. A gente não costuma cuidar. Às vezes quando alguém tá olhando, a gente cuida. Mas também a gente não tem esse costume de olhar e a gente não pensa assim no outro, no caso. A gente não tem esse costume, né? A gente tem que criar esse costume. Então eu acho perigoso voltar por causa disso. Não é porque eu acho que, mesmo sem estrutura, eu acho que daria pra voltar, porque se a gente tivesse a boa vontade, a gente tá acostumado a não ter estrutura. Mas como não tem nem estrutura e nem a boa vontade, aí eu acho muito perigoso. Acho muito perigoso mesmo. Ainda bem que a gente, como eu falei, né? Boa parte da população está vacinada. É claro que ainda tem os menores de 12 anos.
mas que os estudos já estão sendo realizados, né, para mostrar a segurança da vacina nessa população, né? E eu acho que aos poucos a gente consegue, talvez não voltar com 100%, ou então dividir a turma, né? Então, eu acho que é importante para que a gente tenha uma sensação de que a pandemia também, né, Tá sendo superado. está sendo superada, porque, Essa parte já tem umas escolas que voltaram parcialmente. sim, Tipo, isso já tem. A Gislaine que veio aqui lançar o livro aquele dia, ela e contou que tem uma parte, né? sim. Não, com certeza, com Bom, certeza. mas enfim, a gente agradece muito a presença, foi muito bacana. Tinha gente aqui elogiando aqui online, né? Eu fico mexendo no celular, mas é por causa do chat, né? Muitos superchats para administrar, não dá pra. Dá pra deixar, não dá pra não responder um superchat, né? Verdade, verdade. Então a gente agradece muito. Quer deixar uma mensagem final aí pra quem nos acompanhou? Eu acho que vocês precisam acreditar na ciência, né? Claro que sempre Sem ingenuidade, né? sem ingenuidade, exato, sempre tendo um pensamento crítico. Eu acho que a gente precisa exercitar o pensamento crítico. Então, toda vez que a gente escutar alguma coisa, a gente precisa ir atrás, a gente precisa checar se aquilo realmente é verdade, né? Tentar buscar fontes mais confiáveis, né? E é claro, não querer ficar maluco, né? Mas tentar ser um pouco mais crítico. Eu acho que isso é importante para o crescimento pessoal das pessoas, né? Para que a gente consiga passar o conhecimento de forma mais exata, né? De forma mais correta para quem a gente está conversando, né? Para que a gente consiga crescer como sociedade, né? Então, eu torço muito, muito, muito que o Brasil tenha um grande desenvolvimento, né? Que a gente consiga educar os alunos de forma que eles sejam cabeças pensantes, eles tragam melhores condições, né? Porque a gente não pode mais ficar refém de políticos ladrões, políticos manipuladores, né? A gente precisa votar melhor, a gente precisa escolher melhor os nossos governantes para que a gente tenha um país de qualidade. A gente tem muito potencial, mas a gente ainda é muito roubado e muito, enfim, Vai começar os estresses aí. muito roubado, ferrado, né, pelos políticos de modo geral. Ou a gente tem que virar político também, né? Talvez. Mas, enfim, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter um olhar positivo, por mais que seja difícil, né? Para que a gente consiga melhorar o país, né? Eu não desisti do Brasil, né? Eu quero Segue firme. que o meu Brasil realmente seja um país próspero, né? E que a gente consiga, então, no futuro, ser um país, né, de grande renome, né, e que tenha muita tecnologia, que tenha muito conhecimento, né, e pessoas felizes. É isso que E tem importa. alguma rede social que tu queira divulgar? Eu tenho as minhas redes sociais, né, eu tenho o Instagram, eu tenho, acho que é @Fernanda Cortez Lopes, né, e o Facebook é Fernanda Lopes, então é um pouquinho mais difícil de encontrar, né, mas podem me seguir por lá, com certeza. A gente pode bater um papo. Perfeito, muito obrigado. Não esqueçam então de curtir o canal. A gente também tem a página no Instagram, né? O Colírio Podcast. Tem a minha página que é ricardo.cortez.lopes. E eu também tenho um perfil no academia.edu Ricardo Cortez Lopes. E é isso. Encerramos a de hoje. O episódio de hoje. A gente agradece muito a Fernanda de novo. Eu que agradeço. Vamos interagir, vamos encher de comentário ali no vídeo. E vamos deixar essa mensagem chegar mais longe, né? Certo? Boa noite, meus colírios. Até mais. Boa noite.